RVBA11, o Fundo de Renda Varejo da Rio Bravo. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 22 de setembro de 2025, continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem a devolução de algumas agências bancárias. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele iniciou as atividades lá em 2012, hoje um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 656 milhões, tem também 81 imóveis no seu portfólio, 300 mil metros quadrados de ABL, 17 inquilinos, 9 centavos foi a última distribuição, 1 milhão 650 de patrimônio líquido, a cota hoje fechando na casa de R$ 8,69, um volume na B3 de 1,5 milhão, 6 anos é o prazo médio dos contratos e na data que eu gravo com vocês, o RVBA11 cota a R$ 9,60 dentro de um P sobre VP de 0,9, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,75%. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, desde agosto de 2025 a cota no mercado secundário se recuperou consideravelmente, saindo lá de R$ 8,46 para agora R$ 9,56, ponto extremamente positivo então para a recuperação da cota no mercado secundário. A última distribuição ocorreu agora no dia 15 de setembro de 2025, 9 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,04%, anual de 11,55%. E investindo R$ 1.000 a 2 anos, teria hoje o cotista R$ 1.071,70, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta considerável recuperação, o RBVA11 não consegue superar as linhas do IPCA e também não supera o IFIX, tampouco superando o CDI, retornando no período 7,17%, enquanto o CDI retornou 24,68%, o IPCA 9,30% e o IFIX 10,51%, então ponto de atenção aí na rentabilidade do RBVA11. Mas voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que está aí na alça de mira com a venda de 5 imóveis localizados no Rio de Janeiro e também em São Paulo. O total da venda corresponde a 114 milhões, ponto positivo, considerando a premissa de preço-alvo com que a gestão trabalha, perfazendo um lucro potencial de 19 milhões e 800. Tem aí também as visitas de alguns imóveis na Monsenhor Celso em Curitiba e também em Recife, além do edifício Olivetti aqui em São Paulo. Segundo a gestão, a curva comercial projetada tem a expectativa de finalizar o ano com 3 novas locações, ponto positivo. E com isso, ela reforça o guidance projetado agora para o segundo semestre do ano e mantém a expectativa de distribuição continuando lá na casa de 9 centavos por cota. Em relação às movimentações aqui do mês de agosto, ela comemora a inauguração da Ultra Academia lá no imóvel Berrini, ponto positivo, tem aqui as fotografias, enfim. Já em relação ao imóvel Jundiaí, pessoal, atenção porque tem mais uma rescisão de agência bancária. Segundo a gestão, o Santander devolverá o imóvel Jundiaí e cumprirá o aviso prévio de 6 meses, mas dessa forma, por enquanto, não haverá qualquer impacto no resultado do fundo no segundo semestre do ano. Porém, já a partir de março de 2026, com efeito caixa apenas em abril, o impacto na receita recorrente é de 0,003 centavos por cota no mês. Em relação ao BTS da Porto Belo, lá na Gabriel Monteiro, a gestão comenta que atingiu o percentual de 73,35% da obra executada. O previsto segue lá de acordo com o realizado, então ponto extremamente positivo. E para a DRE do fundo em agosto de 2025, 14 milhões 312 de resultado imobiliário, 1 milhão e 800 de receita financeira, 2 milhões e 300 de despesas, chegando a um resultado de 10 milhões 204, um rendimento distribuído de 14 milhões. Então, atenção pessoal, porque ele gera apenas 6 centavos por cota e distribui 9 centavos. Então, porque o resultado acumulado dele agora no segundo semestre de 2025 é negativo de 3 centavos por cota e o acumulado no ano também negativo de 3 centavos por cota, ponto de extrema atenção. A composição do resultado nos últimos meses, conforme verificamos aqui, vem decrescendo em relação à receita imobiliária, saindo lá de 13 centavos para agora apenas 7 centavos por cota. Então, ponto de extrema atenção porque as devoluções das agências bancárias já têm percebido efeito no caixa aqui do fundo e agora com mais uma devolução do Santander com um efeito caixa lá
em março de 2026, ponto de extrema atenção por parte do cotista. Já no histórico de distribuição, ele tem um delta negativo em relação ao comparativo de 2024, distribuindo agora apenas 9 centavos por cota, 10% negativo, ponto de atenção, e em relação ao resultado ele faz 7 centavos e distribui 9, então ele tem consumo de reserva desde julho de 2025. Nesta distribuição faz um yield anualizado de 12,4%, considerando a cota a mercado, a cota patrimonial fazendo um yield de 10,2%, 1 bilhão 792 de imóveis, lembrando que ele tem aproximadamente 280 milhões aqui de aquisições e também de obrigações com outros, finalizando um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 656. Um passivo total na casa de 277 milhões, a cota patrimonial a R$ 10,61. Já em relação à rentabilidade aqui do fundo, ele consegue superar em pequena medida o IFIX, mas não supera o CDI, conforme vemos no gráfico do relatório gerencial. E em relação à rentabilidade desde o início das atividades do fundo, lá em novembro de 2012, ele consegue superar o IFIX e também consegue superar em pequena medida a linha do CDI. Na rentabilidade do mês de agosto de 2025, ele faz 3,95%, considerando a cota inicial de R$ 8,27 e a cota final na casa de R$ 8,60, então ponto extremamente positivo, uma rentabilidade de 398% do CDI. Em relação à valorização, desde o início da gestão ativa, 80%, a gestão ativa que iniciou lá em maio de 2018, e ele tem hoje um volume na B3 de 1 milhão 470, considerando a cota no fechamento na casa aproximada de R$ 9,00, vem crescendo no número de cotistas, saindo de 61 mil agora em janeiro para 77 mil para agosto de 2025. Ele tem hoje 80% dos imóveis na renda varejo, 18% dos imóveis classificados como AAA e 0,7% aqui em alocação de shoppings, além de 0,6% em fundos imobiliários. Atenção, pessoal, porque hoje ele tem 12 imóveis vagos, 28 imóveis para a Caixa Econômica Federal, 10 imóveis aqui para o Santander, além de 8 imóveis para o Pão de Açúcar e 6 imóveis para o Educacional para a Cogna, além de 2 imóveis aqui também para o Açaí e um imóvel para a Ânima, finalizando o total de 80 alocações em imóveis de renda varejo e imóvel AAA. Já em relação aos shoppings, é aquilo que nós já conhecemos, tem o LASC 11, tem o SHPH 11, também tem o CPSH 11, além de uma participação lá no Shopping Iguatemi Faria Lima. Lembrando que 98% ficam para imóveis, ele tem aqui também 0,6% em FIIs e 0,7% em alocação estratégica via fundos imobiliários. São diversos imóveis espalhados aí por todo o Brasil, 60% das alocações ficam aqui para o estado de São Paulo, ele tem uma indexação majoritária aqui o IPCA, 63,6%, a maior exposição por região é para a região sudeste, 86,9%, e ele tem, em relação ao vencimento dos contratos, 3,8% vencendo em 2025 e aproximadamente 4,5% de reajustes dos contratos para setembro, 15,5% de reajustes em outubro de 2025. Lembrando que ele tem 19,8% das receitas aqui com a Cogna, 12,1% das receitas aqui em relação à vacância, 12,4% ainda com o Banco Santander. Já em relação à Cogna, corresponde a 26,3% das receitas por inquilinos, seguido da Caixa Econômica Federal, 25,2%. Já em relação ao cronograma de amortização da alavancagem aqui do fundo, ele tem 29 milhões para amortizar em 2025, de um total de 10,83% do patrimônio líquido do fundo. São ao todo 4 CRIs, lembrando que ele recebeu alguns CRIs em relação à incorporação do RBED 11, tem aqui também os CRIs do RBVA, crescendo aos 30 milhões 270 em 2027, decrescendo em 2028 para 21 milhões e 600 de amortização. Perfeito, pessoal? De RBVA 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.